noite, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, graça e paz da parte daquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso Senhor Jesus Cristo. Amém? Queridos, hoje vamos continuar aí a falar sobre o conforto e esperança perante o sofrimento humano. Né? Então, o capítulo 2 da série é Enfrentar a Dor, de autoria do pastor Roberto Badenas, tá bem? Então, já de antemão, peço que você carinhosamente, né, deixe o seu like, partilhe para as outras pessoas, né, e também se inscreva no nosso canal, para que assim o YouTube entenda que este canal e este conteúdo são relevantes para os nossos dias, para os tempos em que estamos a viver, e que seja uma bênção para todos vocês também, né? Principalmente, né? Produzimos carinhosamente, né? Estudamos para isso, né? Para oferecer sempre o melhor para cada um de vocês, né? Aí, com carinho, com satisfação, pedimos somente o seu apoio, o seu like, as suas orações, as suas partilhas e as suas inscrições aqui em nosso canal. Tá bem? E que Deus abençoe a todos. Né? Então vamos lá. Neste segundo capítulo desta série, né, o autor Roberto Badenas, né, esse pastor, ele nos lembra de que a dor não se pode carregar sozinho. Dor não se carrega sozinho. Dor se carrega partilhado com profissionais da psiquiatria e também da psicologia. Ou se calhar dos dois em conjunto. Tá? Porque tem coisas que são da psicologia e há aspectos da psiquiatria. Né? E por vezes depende muito do tratamento, das condições, enfim, né? Os dois profissionais podem atuar de maneira conjunta ao mesmo tempo, tá bem? Então olha só, guardar o sofrimento, guardar rancor, ódio, inveja, guardar qualquer coisa de comportamento negativo pode resultar em duas coisas. Primeiro, pressão desnecessária emocional, né, para nós, né? E segunda coisa, um efeito colateral, ou seja, uma doença física, tá bem? Então olha só, aproximadamente 100% das doenças, né, ou 100%, quem sabe, né, das doenças psicossomáticas, elas se resultam depois em doenças físicas, tá bem? Então, doenças emocionais, doenças psicológicas, né, pode se transformar com certeza, com toda certeza. Isto é o pastor, não só o pastor que é autor do livro que diz, mas eu também digo, né? Pastor Efraim Melo. Então, assim, 100% das doenças, ou próximo de 100% das doenças, pode se resultar depois, mais tarde, em doenças físicas. Né? Então, as doenças psicossomáticas, elas são um start para as doenças físicas, né? E isso tem trazido muito transtorno, né? Muita insatisfação para as pessoas que passam por isso, né?
Então, olha só, o pastor Badenas, e também eu também afirmo, né, ao estudar o livro e etc., e também compreender com outras pessoas, ao falar com outras pessoas também, né, e também passar por algumas experiências também, né, ele diz que o expressar o sofrimento não é fraqueza e muito menos pecado, tá bem? Então isso você pode ficar descansado. O expressar o sofrimento não é fraqueza e também não é pecado. Você pode fazê-lo sem problema algum, né? E você pode fazê-lo também em oração a Deus, né? Você pode expressar o que sente, o sofrimento, né? Em forma de oração, tá bem? E pelo que eu falei, né? Não é sinal de fraqueza, não é sinal de pecado, pelo contrário, é sinal de coragem e inteligência emocional, tá bem? Então, é sinal de reconhecimento, né? Que precisamos de ajuda, né? E isso desenvolve-se na coragem e também inteligência emocional, que passa pelo reconhecimento daquilo que sentimos, né? E, e este é o primeiro passo, reconhecer o que sentimos, né? Para quê? Para processar a dor e enfrentar a dor de maneira saudável, né? O autor ele também nos explica que existem várias formas de expressar o sofrimento, né? A primeira forma é você falar com alguém de sua confiança, né? Um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, o esposo, a esposa, um avô, uma avó, pessoas que você conhece, né? E se calhar também profissionais da saúde, psicologia e da psiquiatria, né? Segundo, escrever ou nominar, dar nome, né, sobre estes sentimentos barra emoções que vocês estão sentindo, né, que eu e você sentimos, né? 3. Buscar aconselhamento espiritual, né? Então, independente da sua crença, você, como ser humano, precisa de buscar um auxílio espiritual, né? Quer seja padre, quer seja bispo, quer seja pastor, enfim, né? Quer seja cooperador, né? Enfim, ancião, enfim. Nós, como seres humanos, cristãos, né, precisamos de aconselhamento espiritual, né, para poder saber enfrentar e processar a dor, né? E por último, claro, não menos importante, orar de forma honesta e profunda a Deus, sem esconder dúvidas e lágrimas que porventura estiver a cair de sua face, né? Então Deus é o nosso psicólogo dos psicólogos, né? Mas, sendo psicólogo dos psicólogos, ele não nos deixa haver navios, né? Então ele capacitou profissionais, né,
para que estes profissionais, sendo instrumentos de Deus, consigam trazer conforto e esperança para mim e para você, que porventura passarmos pelo sofrimento, né? Então vamos lá, continuando aqui. O autor ainda alerta, ele faz um alerta, ele faz uma exortação, né, para o perigo do silêncio, né? Ou seja, quando não conseguimos expressar o sofrimento, ou quando não queremos expressar o sofrimento, né, ele se acumula dentro de nós, né, e por ele se acumular dentro de nós, ele distorce todas as nossas percepções e dificulta qualquer caminho que vejamos para possibilidade de cura, tá bem? Então, o guardar o sofrimento, o guardar rancor, inveja, ódio, enfim, o sofrimento de maneira geral, ele ele fica acumulado em nós, e por ficar acumulado em nós, ele distorce toda a nossa percepção, né? E dificulta mais ainda, né, com que tenhamos possibilidade de nos curar, né? E olha só, no Salmo 62, pegue a sua Bíblia, meu querido irmão, minha querida irmã, vamos saborear a palavra de Deus, né? Salmo 62, verso 8, lá diz assim: Confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio, né? Essa última parte deste salmo, Deus é o nosso refúgio, se encontra também em Salmo 46. Deus é nosso refúgio e fortaleza, bem presente nas tribulações, ok? Deus é o nosso refúgio, né? E olha só, este versículo que acabamos de ler, que eu e você acabamos de ler, né, ele nos ensina que Deus valoriza a transparência do coração humano, ok? E ele não só valoriza a transparência do coração humano, mas ele também nos convida a expressar a nossa dor, né? Porque veja, segunda parte do Salmo, né? Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio, né? Então nós precisamos derramar a nossa alma perante o Senhor, por qualquer problema que venhamos a passar. Depressão, síndrome do pânico, burnout, problemas financeiros, problemas conjugais, todo e qualquer tipo de problema. É problema, pronto. Identificou que é problema? Sim, identifiquei. Então entregue esse problema nas mãos de Deus. Não fique com ele. Não acumule ele. Não guarde para si. Não fique em silêncio com o seu problema. Entregue ele nas mãos de Deus. Porque você e eu, como filhos de Deus, quando temos problema, o problema não é nosso. O problema é de Deus. Como seres humanos, como filhos de Deus, temos de ter essa percepção de que qualquer problema que tivermos,
não é meramente nosso, mas sim de Deus. Deus, o problema pertence a Deus e não a nós. Tá bem? Então vamos lá. Nós precisamos, né, de falar a nosso Deus a respeito da nossa dor e não escondê-la, né, e não maquiá-la, né, fazer maquiagem da dor, enfim, né? E pelo contrário, Deus promete estar conosco em cada lágrima que derramamos, em cada gota de lágrima que sai de seu olho, Deus está ao seu lado. Deus está ao seu lado. Né? Não perca isso de vista. Né? E o capítulo, então, né, de número 2, ele termina reforçando que a expressão do sofrimento humano é um passo indispensável para a cura, tá bem? Se nós queremos obter cura, nós precisamos nominar o sofrimento, nós precisamos dizer o sofrimento, né? Nós precisamos pôr para fora o sofrimento, né? Por quê? Porque isso acaba por obtermos cura física e crescimento e cura espiritual, né? Ao contrário, né, de guardar, que vai acumulando cada vez mais pressão emocional, doenças psicossomáticas assolam o nosso corpo e tem assolado de maneira geral a humanidade, e isso desencadeia aí numa dor física, tá bem? Então, assim, guardar para si o sofrimento é como tentar atravessar um rio profundo sem a ponte. Você está num navio grande e está num rio, e você não consegue passar ao outro lado sem que a ponte esteja ali. Entende? Então, estou a me lembrar agora da ponte Luís I, daqui de Portugal, lá no Porto, né, na parte de baixo ali da ponte. Né, aquela parte de baixo, para quem não sabe, ela levanta. Né? Num determinado momento, quando tem um navio, né, passando por ali ao meio do rio, né, é necessário que aquela ponte, que aquela segunda ponte, não a de cima, a de baixo, né, é necessário que aquela primeira ponte, então a de baixo, ela se levante para que o navio passe. Né? E o navio passando, depois ela retorna, né, ao seu estado normal. Entende? Então, assim, guardar o sofrimento é isso. Você não consegue obter o resultado esperado lá na frente sem que você entregue o seu sofrimento a Deus, o seu sofrimento a um profissional indicado e orientado por Deus, entende? Então, assim, precisamos nos abrir, precisamos falar, precisamos comungar com Deus, caminhar com Deus, né? E com pessoas que estejam ao nosso redor e que nos traga confiança, tá bem? Então, assim, um apelo que eu tenho para você já do primeiro capítulo, e isso vai durar até o capítulo 15, é o mesmo, tá bem? Qual é? Né? Assim,
Se você está me assistindo, né, se você está a assistir esse vídeo, né, e carregas uma dor, né, não guarde para si. Esta dor que você tem já há muito tempo, né, há tempo demais, né, quer seja emocional, quer seja psicológico ou então espiritual, não caminhe sozinho. Caminhe com Deus, tá bem? Não deixe de caminhar sozinho. Caminhe com alguém que pode suportar todos os nossos problemas. 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Né? Ou seja, orar é essencial, buscar a Deus primordial, fundamental, né? Mas fé não exclui cuidado emocional. Fé coloca o cuidado emocional em prática, em atitude, em ação. Né? Por isso que ao longo desta série sempre vou repetir estas 4 coisas. Primeiro, ore a Deus, ore e ore muito. Né? Confie em Deus, confie muito em Deus. E terceiro, procure uma ajuda profissional, tá bem? Procure psicólogos e psiquiatras, sobretudo cristãos, porque eles vão entender a tua dor por este livro aqui, a saber, a palavra de Deus. Então, eles vão fazer uma leitura correta de seu sofrimento, tendo a perspectiva da palavra de Deus, ok? E não só, mas também esses cristãos, né, psicólogos e psiquiatras, né, cristãos sérios, né, eles sabem como unir a fé, né, com a ciência e responsabilidade com o cuidado emocional da mente e do coração, né? E como eu sempre falo, né, eu conheço e respeito o trabalho do Dr. César Vasconcelos. Né? Ele tem um programa na Novo Tempo, no Brasil, né? E ele é um psiquiatra, né? Ele é um doutor muito renomado no Brasil, né? Ele vive no Rio de Janeiro, porém tem atendimento em todo o país, né? Pode falar com ele por telefone, enfim, não sei como funciona com ele diretamente, né? Mas ele tem um programa no YouTube, né? No Novo Tempo, né? E ele tem um canal no YouTube também, né? Você pode procurar aí, Dr. César Vasconcelos, coloca Novo Tempo também, né? E você saberá de quem eu estou falando, né? Então eu conheço o trabalho dele, respeito o trabalho dele, mas sei que também há outros cristãos como ele, né, que fazem um trabalho tanto quanto extraordinário, né, para com a resolução de problemas mentais, né, qualquer que seja, né, qualquer que seja o problema. Né. E pronto, ele tem dedicado 30, 40 anos de sua vida, né, uma carreira a ajudar pessoas, né, a superar, a enfrentar a dor com dignidade, com equilíbrio e com esperança. Né? Isso, falei e volto a falar de novo, isso não substitui fé, isso não substitui oração, muito pelo contrário, é um complemento, né? A oração é um complemento, né,
A fé é um complemento, né? Por que é um complemento? Porque tudo isso faz parte do cuidado de Deus para conosco. Isso é o cuidado de Deus para conosco. É o que Deus pode e faz e nos oferece dia após dia, né? Então, perceba, buscar ajuda profissional nunca foi falta de fé. Buscar ajuda profissional é um ato de coragem, é um ato de humildade e é um ato de amor para com sua vida, né? E nunca se esqueça que cuidar da mente também é cuidar espiritualmente de cada um de nós. Tá bem? Até o próximo capítulo e um forte abraço.